Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 1 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Shamira nega envolvimento no desaparecimento do filho de Nitocris, mas Nitocris insiste que apenas ela teria motivos para isso e exige o retorno do menino. A rainha tenta acalmá-la, enquanto Shamira mantém sua inocência. Nitocris, inconsolável, afirma que não suportará se algo aconteceu com ele. Asher, arrasado, ouve Rabissares questioná-lo sobre suas expectativas em relação a Joanna, dizendo que ela não largaria sua vida para voltar para um escravo. Beroso informa que Asher foi poupado da caçada, pois precisam dele nas lutas. Asher fica ainda mais desolado. Lior percebe a tristeza de Asher e pergunta o que houve. Asher responde que se sente vazio, morto por dentro, e que a morte seria um alívio. O rei sai para caçar leões. Joanna traz água para Ezequiel, e ao tocar na água, ele tem uma visão do vale de ossos secos. Deus pergunta se os ossos podem viver, e Ezequiel responde que só Deus sabe. Deus manda profetizar, e os ossos começam a se juntar, formando corpos com carne e pele, mas sem vida. Deus então ordena que Ezequiel invoque o espírito dos 4 ventos. Quando ele obedece, o espírito dá vida aos corpos, transformando-os em um grande exército. Deus explica que os ossos representam a casa de Israel e promete restaurá-los, trazendo-os de volta à terra prometida com vida e esperança. Todos entram na sala e veem Ezequiel com as mãos erguidas. Zadok pergunta o que houve, e Ezequiel diz que Deus falou com ele, emocionando a todos. Zelfa sugere que Talita e Samira visitem Ilana para aprender mais sobre a história do povo. Helga acha a ideia provocativa e chama as duas aos gritos, sem ligar para possíveis irritações. Ezequiel relata a visão dos ossos secos sendo unidos, recebendo carne e vida, e explica que Deus pediu para profetizar o renascimento da nação de Israel. Zadok se emociona e reflete que a visão mostra que a vida só é plena com o Espírito de Deus. Todos concordam que dias melhores virão, mas somente se forem fiéis ao Senhor. Zadok sugere ler as escrituras de Ruth. A rainha de Judá pergunta sobre a agitação e as penais informa que o príncipe Beltesazar está desaparecido, mobilizando o palácio. A rainha manda Ebed e Edissa ajudarem nas buscas e decide apoiar Nitocris. Ebed pergunta a Cassaia se viu o príncipe, mas ela e Gadize não viram. Ao saber que ele sumiu, Cassaia fica alarmada. Nitocris implora para Shamiran devolver seu filho, mas Shamiran afirma que não o pegou e que jamais faria mal a ele ou a qualquer pessoa. A rainha tenta acalmar Nitocris, e a rainha de Judá chega dizendo que soube do ocorrido. A rainha minimiza, afirmando que o neto apenas sumiu, não morreu. Edissa tenta consolar Manu, que está assustada. Joaquim chama atenção para Samurramate, que chega com Beltesazar. O menino corre para abraçar Manu. Ezequiel compartilha sua visão. Zadok lembra que Deus nunca abandona os que têm fé, enquanto Ezequiel explica que viu toda a casa de Israel renascer. Ele enfatiza que a nação só viverá plenamente com o Espírito de Deus. Ravina sugere a leitura do livro de Ruth, e Ezequiel cede o momento a Daniel, que agradece emocionado. Nitocris diz que o filho não está no palácio, pois já teria sido encontrado. Cassaia acha que ele pode estar escondido, mas Nitocris rebate que ela não entende o desespero de uma mãe. Ebed tenta tranquilizá-la, afirmando que o menino logo estará seguro. Beltesazar aparece e corre para os braços de Nitocris. Samu explica que o encontrou em seu quarto, assustado após uma visão, e o levou ao templo para protegê-lo. Nitocris, furiosa, diz que deveria ter sido avisada. Beltesazar mostra um amuleto e diz que viu um demônio, deixando Nitocris horrorizada. Larsa leva Lia e Naomi ao mesmo lugar onde manteve Asher. Ignorando os pedidos de piedade, ele propõe um trato, mas Naomi o rejeita. Irritado, ele tranca as duas em uma cela cheia de ratos. Naomi entra em pânico, mas Lia a conforta, dizendo que Deus as protegerá, e começa a contar a história de Ruth para renovar a esperança. Zelfa compartilha a história de Ruth com Talita, Samira, Joana, Dana, Ilana e Helga. Daniel lê o livro na sinagoga, enquanto Lia cita trechos para encorajar Naomi, que está assustada. Zelfa tenta explicar a história para Talita e Samira, mas elas têm dificuldade em entender. Joana menciona Boaz, filho de Raabe, que ajudou Josué na conquista de Canaã. Lia explica que Boaz era um homem rico e nobre, cujo nome foi dado a uma das colunas do Templo de Salomão. Daniel continua a leitura, relatando como Boaz tomou Ruth como esposa e ela deu à luz um filho. Lia e Naomi falam sobre a linhagem que leva a Davi. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Após a leitura, Daniel agradece a Ezequiel pela oportunidade.
Ezequiel o elogia, enquanto Fassur comenta que teria lido melhor. Zadok pede que ele fique mais alguns dias, mas Ezequiel insiste que seu lugar é com os cativos. Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, expressa gratidão pela presença de Ezequiel, que pede a Daniel para manter a fé e a força. Nitocris confronta Samu sobre o que aconteceu com seu filho e o motivo da manifestação divina. Samu diz que coisas estranhas podem ocorrer e que foi sorte estar por perto para protegê-lo. Ela afirma ser treinada para lutar contra forças malignas e interceder junto aos deuses. Nitocris questiona se Samu faria mal ao menino, mas Samu a tranquiliza, insinuando que seria trágico se algo acontecesse. Nitocris a expulsa do quarto, e Samu promete avisar a rainha que mãe e filho estão mais calmos, saindo sob o olhar desconfiado de Nitocris. A rainha de Judá comenta que o menino está bem, mas prevê desgraças ao redor dele. Ela pergunta sobre a entidade que Beltesazar viu. Manu explica que é um demônio feminino que ataca principalmente mulheres e crianças e deve ser combatido. Ebed afirma que a proteção vem da obediência a Deus, pois o afastamento nos deixa vulneráveis. Gadize e Matias se beijam. Ele pergunta se ela sentiu saudades, e Gadize admite que sim. Matias declara seu amor, e ela corresponde com um gesto afirmativo. Shamiran, preocupada com o demônio, teme por sua gravidez. Raquel tenta tranquilizá-la, dizendo que o príncipe logo retornará e que Deus a protegerá. Shamiran agradece e elogia Raquel como uma das servas mais dedicadas e preocupadas com ela. Nicolau reclama de dormir no sofá, e Shain diz que ele deveria estar agradecido por ajudar a unir um casal. Zelfa comenta que logo haverá crianças correndo pela casa. Absalom diz que não se vê como tio nem como pai, e Shain o critica por correr atrás de alguém que não quer saber dele. Nicolau brinca que Dana nem o olha. Absalom insiste que Dana gosta dele, mas tem medo. Shain pergunta por Zaque, e Helga diz que ele está na casa de Lana. Shain critica chamando-o de semente do mal, e avisa que ela não será bem-vindo em sua casa, enquanto Zelfa tenta apaziguar dizendo que ele está exagerando. Joana elogia a bela história de Ruth contada por Zelfa. Zadok comenta que a leitura feita pelo governador foi emocionante e que o objetivo da celebração é reforçar a memória e união do povo. Todos riem ao lembrar que Zadok quase acabou com os doces de Zelfa. Zaque pede um momento para falar com Joana. Aos meus queridos inscritos, que o ano novo seja repleto de paz, saúde e realizações. Que cada dia traga novas oportunidades e momentos inesquecíveis. Que seus sonhos ganhem vida e suas metas se tornem conquistas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Ano Novo!